dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitórias entrando no ar. Hoje vamos falar sobre comércio exterior. Nos últimos 20 anos, temos visto o crescimento da presença chinesa no mercado brasileiro, a relação bilateral entre as importações de produtos chineses de alto valor agregado e as exportações de commodities, que são produtos de origem primária, de grande importância para a economia mundial, pois apresentam alto nível de comercialização e um pouco de industrialização no seu reverso, como, por exemplo, petróleo, café, alumínio, soja, brasileiras para o país, evidenciam uma interdependência assimétrica entre Brasil e China. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossos convidados de hoje são presidente e diretor do Instituto Brasil-China de Desenvolvimento, Intercâmbio e Comércio Exterior, responsáveis, entre outras ações, pela coordenação da delegação de Hubei na assinatura de províncias irmãs entre Hubei e Rio Grande do Sul, promoção do estreitamento de relações de empresas brasileiras que se instalaram na China, como Embraco, WEG e Marco Polo, todas de Santa Catarina, além de diversas outras do Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará, além de eventos como China International Import and Expo. Bem-vindo ao programa, biólogo Sérgio de Moraes, presidente, e engenheiro Mauro Leite, diretor. Bem, como já é de praxe, começo perguntando aos dois quem são, quais suas origens, até conquistar o seu diploma universitário. Começa mal. Meu nome é Mauro, sou diretor do IBCDE, como a Martina citou. Eu sou campineiro, natural de Campinas, estado de São Paulo. Morei lá, viu? Boa gente. De 62 a 65. Morava lá. Eu morava lá exatamente em 65. Tenho formação completa, né? Bem variada na realidade. Diversificada por mudanças. Eu fiz todo o primário no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas. Mudei-me para uma cidadezinha pequena, muito pequena, no interior de São Paulo, próximo a Campinas, 40 quilômetros de Campinas, chamada Elias Fausto, e onde não tinha ginásio. Para vocês terem uma ideia do tamanho da cidade. Não tinha ginásio, era uma cidade muito pequenininha, e eu tinha que fazer ginásio junto com todos os meus colegas na cidade vizinha, Montemor, que foi excelente. Um preparatório, um excelente colégio com professores de altíssimo gabarito que me ajudaram depois a frequentar o colegial que eu fiz, foi na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Sendo que Montemor, cidadezinha do interior, tinha 3 professores da Escola de Cadetes dando aula também. Aí fiz a Escola de Cadetes, quando ia para a MAN, desisti da carreira militar, até hoje não sei porquê, mas desisti. E me formei pela Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul, São Paulo também, como engenheiro metalurgista. E daí parti para esse ramo, trabalhando em diversas áreas, tratamento térmico, fundição, siderurgia, controle de qualidade principalmente, e até caí em 2002 no comércio exterior. E a partir daí a coisa se diversificou e tratamos de importação e exportação, primeiramente do Chile, posteriormente a Argentina, Estados Unidos e agora, a partir de um determinado momento, somente China. Meu negócio é China. Né? Além do IBCDE, eu tenho uma empresa que eu tenho escritório em Hong Kong e trabalho diretamente com a China, com escritório também na China, perto de Xangai. Muito bem. Muito obrigado. Bom, eu sou o Sérgio de Moraes, né? Gaúcho de origem bem gaúcha mesmo, né? Meus pais de São Gabriel, região da Campanha.
Eu sou de uma família... Celeiro dos generais lá? Né? Pois é, eu sou o único não militar da minha família, desde o meu avô, né? O meu avô estava lá naquele grupo que foi amarrar os cavalos no obelisco no Rio de Janeiro, né? E são todos militares, né? Já nenhum mais conosco aqui. Eu sou dourense, Colégio Nossa Senhora das Dores, de Porto Alegre. Sou dourense de 4 costados, né? Desde o primeiro ano primário até entrar na PUC, onde eu me formei em biologia. E, posteriormente, eu me especializei em biologia marinha no exterior. E participei, aí, em função disso, de alguns projetos que eram interessantes para o Brasil naquele período. E são até hoje, né? Como a implantação das 200 milhas marítimas, a implantação da nossa plataforma lá da nossa estação na Antártica, né? E trabalhei muito na área de pesquisa, trabalhei lá com o francesinho famoso lá, né? O Jacques Cousteau. Isso. E aí, em determinado momento, por um conhecimento pessoal que eu adquiri ao longo dessa caminhada aí, na área de pesquisa e tudo. Eu fui também superintendente da SUDEP, antiga SUDEP, que foi extinta, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, né? Sim. Fui o chefe de pesquisas. E aí conheci chineses, né? E comecei a gostar muito, né? Houve uma empatia muito grande. Os chineses são muito parecidos com a gente, por incrível que pareça, né? A gente olha todos os asiáticos com o olhinho puxado, acho que todo mundo é igual. Mas não é. O chinês é muito da família, é muito brincalhão, ele brinca com ele mesmo, né? Ele gosta de fazer piadas, ele gosta de beber bastante. Então, dos orientais, eu acredito que o chinês é muito parecido com a gente. Eu acabei fazendo muitas amizades nessa área. E aí, isso redundou de que a gente, desde 2002, vou fazer 21 anos, a gente já foi mais de uma centena de vezes à China. Apesar disso, eu insisto sempre em dizer, não conheço a China. Mesmo indo e tendo acompanhado todo o desenvolvimento, o grande desenvolvimento deles, que se deu justamente nesses últimos 21 anos. É impossível dizer que um país territorialmente um pouquinho maior que o nosso e com 6 vezes mais população, a gente conheça de fato, né? Cada vez que se vai lá, e o desenvolvimento acelerado, cada vez que se vai lá, a gente se depara com coisas novas e diferentes. Então, esse é o nosso mini currículo aí do Mauro e meu, né? Sim. E que a gente espera, com essa experiência toda, contribuir para estreitamento cada vez maior dessas nossas relações Brasil-China. Tu falaste no desenvolvimento contínuo, né, da China. Sim. Acredito que não vai parar nunca, né? Porque em 2013 foi lançado pelo presidente Xi Jinping, né, um projeto que vem sendo chamado a Nova Rota da Seda, que consiste na formação de uma grande rede de infraestrutura, né, passando por diversos modais de transporte, principalmente portos, rodovias, ferrovias, conectando os continentes para o escoamento da produção, né? Até agora, 147 países já aderiram ao projeto. Vocês consideram importante a adesão do Brasil? Sim, a gente tem que considerar quando se trata de comércio, e hoje o mundo não existe mais fronteiras, não existe mais barreiras. A gente conversa com a China todas as noites, né, com a mesma facilidade que se conversa com um vizinho. E então, porque as comunicações hoje permitiram isso, né, os meios de comunicação. E então, infelizmente, a gente se depara com uma desinformação muito grande às vezes, não por falta de meio, porque se os meios de comunicação são esses, a informação ela vem, né? Ela vem quase que instantânea para a gente. E a gente não usa isso de forma adequada. Quer dizer, quando foi criada a Rota das Sedas, isso aí, a gente tinha que ter prestado mais atenção nisso. Eu dou um exemplo só para ver como isso é importante. Você veja, como a China liderou isso,
E ela tem, inclusive, um banco específico para o desenvolvimento desses países. Por que ela lidera? Porque ela está muito acima dos outros 140 países que estão junto com ela nesse processo. Então, economicamente, em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia. Então, o que acontece? Hoje você vende para uma empresa chinesa, você está vendendo para uma empresa que abastece mais 140 países. Numa tacada só, você está fazendo comércio com gente que você nem sabe que o seu produto foi para lá. Então, a gente tem que prestar mais atenção nesses movimentos internacionais, esses blocos que se criam. A gente não está fazendo isso pensando, por exemplo, em Mercosul. É um novo realinhamento da geopolítica Exatamente. mundial, né? O euro, né? O que aconteceu, né? Quer dizer, são blocos que vão se formando, né? Blocos comerciais, né? Além dos blocos estratégicos, blocos são diferentes, políticos, né? Mas os blocos comerciais a gente tem que prestar mais atenção. Essencialmente, o novo caminho da Rota das Sedas é essencialmente um bloco comercial. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. No meu entendimento, o Brasil está entrando tardiamente, porque essa Rota das Sedas já tem alguns anos, né? Então, nós estamos tardiamente prestando atenção nisso. E me parece, pelo que eu tenho ouvido, né, na imprensa e visto na imprensa, nós ainda temos alguma resistência com relação a isso. Eu não entendo. Sim, está tendo discussão no Itamaraty, né? Se entra, se não entra, se isso pode afetar a soberania nacional. Tem coisas que são inexoráveis, tá? Hoje o Brasil, ele é o parceiro, se não o maior, em alguns segmentos maior, em outros não tanto, mas o Brasil é o grande parceiro da China hoje, em todos os sentidos. Então não tem... o comércio Brasil-China ele é inexorável, entrando ou não entrando, o governo querendo ou não querendo entrar para o bloco da Rota das Sedas, vai acontecer porque as nossas empresas precisam entrar nesse comércio, as nossas empresas não vão deixar de fazer força para entrar nesse comércio. É claro que se houvesse um alinhamento do setor político apoiando, facilitaria. Mas que vai acontecer com apoio ou sem apoio de governo, vai acontecer pelo aspecto econômico comercial, de sobrevivência das empresas. No mundo, as empresas que estão globalizadas, que estão dentro do nosso país. Se elas não forem para lá, elas vão perder o caminho. Vão perder a rota, né? Vão perder a rota. Mas eu queria... Claro. Só fazer uma parte aqui do que o Sérgio falou. Foi citado aqui o tempo todo sobre blocos comerciais. Isso é muito interessante a gente focar nesse ponto. O Brasil, por isso que é o maior, como disse o Sérgio, o maior parceiro possível para a China. O Brasil é o único país que não precisa de grupo. Ele não precisa de bloco. Ele tem tudo. Ele é o único país no mundo que tem tudo que a China precisa. Ele é o único país no mundo que supre tudo que a China precisa. Não em quantidade, lógico, mas em produtos e qualidade. O Brasil é o único, então não precisa. Ele pode, eventualmente, participar do Mercosul, da ALCA, do que seja, mas ele não precisa. E isso é uma coisa que nós temos que focar. E isso é uma coisa que o nosso projeto será citado mais para frente no programa. É isso que nós estamos buscando. Nós queremos fazer um bloco, na realidade, de Brasil com Brasil e com Brasil para entregar para a China. É os estados brasileiros montando um bloco. O Brasil liderando, então. Tanto que o grupo mais importante no mundo hoje é o BRICS. Sim. Que começa com Brasil. B de Brasil. Não é B de Rússia, não é B de China, não é B de Índia, nada. É B de Brasil. Brasil é o único... como a gente sempre disse, né? Quando eu era criança, eu escutava muito. Brasil é o país do futuro. Brasil é o celeiro do mundo. Só precisa o brasileiro acreditar nisso. Nós somos mesmo. Muito bem.
Então agora eu passaria para perguntar para vocês, né, já que nós estamos iniciando esse processo, né, de falar sobre Brasil-China, o que é o Instituto Brasil-China de Desenvolvimento, Intercâmbio, Comércio Exterior? Qual o seu objetivo? Aproxima esses mercados? Ainda existem oportunidades únicas em termos de novos mercados para os produtos e serviços brasileiros? Sim. O Instituto Brasil-China de Desenvolvimento, Intercâmbio e Comércio Exterior, e são 3 áreas bem distintas, né? Foi criado em 2005, então completa dia 13 de maio agora a sua maioridade, né? 18 anos. E com o é uma .org, é uma instituição civil sem fins lucrativos, com o objetivo de relação entre governos, entre empresas, é um auxiliar neste processo de aproximação da iniciativa privada e também da estatal, né? Que parece que não precisa, mas às vezes precisa muito, que haja um interlocutor fazendo esta relação, né? Apolítico, né? Totalmente apolítico, é uma instituição que visa, então, além desta aproximação, não deixar que após a aproximação as coisas caiam no esquecimento ou na vala comum, que é muito, muito comum em função da diferença cultural que existe, em função da forma de pensar comercialmente tão diversa entre o brasileiro e o chinês. Então, o nosso trabalho, além da aproximação, é promover todo o processo de chegar ao fechamento dos negócios, de ter o sucesso naquela empreitada. E para isso a gente faz desde um trabalho, vamos dizer assim, mais institucional, até o trabalho realmente de pegar a diretoria de uma empresa brasileira com a diretoria de uma empresa chinesa e mediar a negociação até a sua finalização, né? Eu colocaria como principais trabalhos que já se fez nessa parte mais institucional. Nós coordenamos, como já foi dito pela Martina, né? Essa aproximação de Hubei como província irmã do Rio Grande do Sul, a cidade de Contagem, em Minas Gerais, com Xiaxin, né? Que é na província de Zhejiang, hoje seria uma das 3 maiores províncias da China, e mais desenvolvidas, né? Neste momento estamos fazendo a aproximação de Porto Alegre embora o governo de Porto Alegre nem saiba disso, porque a gente está fazendo primeiro lá, né? Nosso negócio é lá. Claro. Nós estamos... Há uma simpatia muito grande pela cidade de Fuzhou, que é Fuzhou é a capital da província de Fujian, no sul da China. E eles nos solicitaram que a gente fizesse a aproximação com a cidade de Porto Alegre. Eles já são cidade irmã de Campinas, lá onde o Mauro nasceu, né? Por que eles solicitaram? Porque eles veem algo semelhante no clima? Não, existe semelhança, porque o sul da China é subtropical, né? Não tem aquele inverno que tem lá, como em Pequim, que faz, Beijing, que faz 18 graus negativos no inverno, né? Ou mais lá para cima, que eu não entendo até agora porque que a Embraer se instalou lá em Harbin, que faz 40 graus negativos no inverno, né? Mas o sul da China é subtropical. Fuzhou está nessa região. É um povo... Porque a China são, na verdade, 19 povos diferentes que se unificaram, né? Lá atrás até brigavam entre eles, né? A China... Fuzhou, a província de Fujian é muito parecida com o Rio Grande do Sul, não só em clima, mas assim... culturalmente também. A gente percebe quando vai lá, né? E eu vou muito lá porque eu acolhi aqui na minha casa, durante 3 anos, o filho de um general chinês que veio estudar portuguesa. Ele queria estudar português. Eu digo, não, vai lá para minha casa.
né? E estudou aqui na URGS, português, e nesse tempo ele ficou trabalhando no instituto comigo. Então, como eu falei antes, a China, todo mundo é muito família, muito aquele negócio todo. Eu, quando vou à China, eu me obrigo a ir. Meu trabalho é mais em Beijing, que é lá onde é a sede do governo, mas eu me obrigo a ir a Fuzhou, que é 2.500 quilômetros para baixo, né? Para ter uma janta lá com o Tom, a mãe, o pai, os tios, os avós, aquele negócio todo. E então eu acabei me aproximando muito do governo de Fuzhou também. E toda vez que a gente vai, eu levo sandálias havaianas, comecei a dar cuias e acabo tendo que levar, agora quando vou lá, meia mala de erva. Estão tomando chimarrão? Né? Então, lá em Fuzhou estão tomando chimarrão. E o que acontece agora? Eu também levo muito a nossa cultura, levo vídeos, levo as coisas daqui. No primeiro momento eles diziam, mas ele é Texas. Eu digo, não é Texas, né? É aquele pessoal a cavalo, aquele negócio todo. Então, com o passar do tempo, eles começaram a perceber, porque a China não conhece o Sudeste, o Sul do Brasil, conhece o Sudeste. Claro. Os chineses embarcam em São Paulo, negócios, aquela coisa toda. Para vocês entenderem o que eu estou falando, é pitoresco, mas assim, um empresário brasileiro veio para cá para fazer uma franquia de uma marca famosa calçadista nossa aqui. Eu disse para ele, você desembarca em São Paulo, você vai pegar um avião e vai para o Sul. Ele chegou aqui, abriu a mala no hotel, tinha água mineral e lanterna. Quer dizer, eu fiquei imaginando onde é que ele pensou que estava indo. Né? Então, é pelo desconhecimento do Sul do Brasil, porque nós, no Sul aqui, quando eu falo Sul, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente ainda não se vendeu para a China como deveria. Na verdade, é isso. E dá para vender? Nossa, nós aqui, nós não abastecemos o país, então, né? Então, se não abastecemos diretamente, abastecemos indiretamente, porque o grande desenvolvimento do agronegócio no Centro-Oeste é feito por gaúchos. Sim, Mato Grosso, né? Mato Grosso, Goiás. Agora, hoje a gente tem gaúcho até no sul do Maranhão, lá plantando soja, né? Então, nós não vendemos isso corretamente. Esse é um dos propósitos, um dos objetivos do Instituto. Ok? Interessante. E... Só mais uma Mauro, parte, então. Isso que eu ia dizer, Mauro. Só mais uma parte. Da realidade, quando eu comecei a ir para a China, vou falar uma coisa aqui que vocês podem pensar que é piada, mas é verdade. O chinês comum, ele não sabe que existe o Brasil. Aliás, ele não sabe que existe a América do Sul. Ele não sabe que existe a América do Sul, do Norte e nem do Central. Mas isso não seria pela censura imposta pelo governo? Não. Para eles, a América, eles não chamam Estados Unidos, United States of America, Estados Unidos da América. Eles chamam de América. Para eles, desde lá de cima no Alasca até a Terra do Fogo, é América. Nós somos, para eles, estou falando isso para o povo, tá? Nós somos um habitante dos Estados Unidos. Nossa. O mexicano é um habitante dos Estados Unidos, o canadense é um habitante dos Estados Unidos, o argentino é um habitante dos Estados Unidos, todo mundo. Então, eles não têm o diferencial. Eles não conhecem. Então, não é, por exemplo, que o Sérgio falou, por exemplo, de fato, o Sul não se vendeu, mas não é só o Sul. O Brasil não se vendeu. Mas isso não seria um problema educacional chinês, tipo, o nosso território é vasto. China, o território da América é vasto, então é nosso maior inimigo, não seria uma coisa nesse sentido? Não, isso na verdade está mudando, né? Porque, que nem eu falei, quando foi a primeira vez. Está mudando. A gente tem que sempre olhar para a China como um país em mudança, de ano para ano. Todo dia. Né? Sai 1,5 milhão de chineses para estudar nas melhores universidades do mundo por ano. Então, há 30 anos. Né? Então, veja bem, todos os anos chegam na China formados em Utah, em Cambridge, em Oxford, né? Nas grandes universidades mundiais, chegam 1,5 milhão de chineses para levar para lá, além do conhecimento, acabam levando, né? Costumes. Então, hoje, essa parte que o Mauro falou já está começando
Está tendo uma abertura, então. Já está começando, porque o que eu estou falando não é no aspecto da cultura geográfica. Sim. Eu estou falando que nós não nos vendemos do sul do Brasil, porque os chineses vêm para comprar tudo aqui. Né? Nós não somos os maiores parceiros da China em termos comerciais, com as nossas commodities. Tudo. Então é evidente que vem. Época de safra aqui, mas é muito pontual. É aquele cara que veio comprar o grão, que veio comprar o açúcar, que veio comprar no frigorífico a carne. Então, esses vêm aqui. Mas a grande maioria, como eu estou dizendo, que nós temos que vender o sul como um todo, né? Como um todo, não só comercialmente. Eu falei no início. Culturalmente. O Instituto é de desenvolvimento, intercâmbio e comércio exterior. Nós estamos falando só de comércio exterior, o conhecimento do sul por causa das commodities. Claro. Né? Agora, outros hábitos alimentares que os chineses não tinham que nós, o leite, né? Porque os chineses não tomavam leite, porque não tem rebanho lá, então é a nova fonte também, né, de proteína e tal. Mas o chinês ele não conhece o sul no sentido que o Mauro falou, né? Como uma coisa diferente, até porque o sul, vamos combinar, né? Sem bairrismo, né? O sul é diferente do resto do país, né? Sim, diferença. Completamente diferente em termos culturais, em termos de costumes, em termos de tudo. A né? gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a fazer a venda disso que eu estou falando. Entendi. A gente tem isso aí bem presente, porque quando vem chineses aqui, o cara vem ver soja, vem ver frango. Mas a gente leva ele em Gramado, ele enlouquece com Gramado. Ele não tem ideia que existe Gramado. A gente leva ele no Vale dos Vinhedos lá, ele diz assim, mas isso aqui é a França? Eu digo, sim, isso aqui é a França. Entendeu? Então a gente não vende, os chineses saem, que a gente vê os chineses inundando a Europa, comprando bolsa Louis Vuitton, não sei o que mais e tal. Eles vão ver na França o que nós temos aqui. Só que a França vende isso há muitos anos, né? Sim, e nós não vendemos. A França quase vive do turismo, né? Praticamente. E nós poderíamos não só viver do turismo, porque a gente tem uma outra pujança, mas Sim, incentivar bastante. Né? dobraria Sim. ou triplicaria o nosso PIB aqui com um turismo, porque nós temos turismo para tudo aqui. Então, aproveitando isso que está falando, atualmente a gente tem uma interdependência, né, assimétrica de commodities do Brasil, né, e tecnologia da China. Isso aí. Que é uma regra, basicamente. Sim. Isso pode ser invertido, modificado, melhorado? Pode. Precisa. E deve. Precisa. Precisa, né? E deve. Lembra que em determinado momento eu disse que a China é um país em mudança. De um ano para o outro a gente vai lá e vê uma coisa diferente. Nós estamos comprando tecnologia da China que ela, na verdade, começou para que ela mesma utilizasse por necessidade. A China vai se tornar, em poucos anos, para desespero de americanos, o país mais verde do mundo. Eu acho que nos comentários vão te chamar de comunista. Não. não tem. Eu não tenho a ideia nenhuma... do programa é justamente isso. A provocação. Né? A provocação, porque o que acontece? O que nós temos hoje de desenvolvimento de tecnologia de energia solar? Da onde que veio? Da China. De energia eólica? China. Da China. Hoje eles têm mais, no mínimo, 4 ou 5 novas tecnologias de energia que a gente nem imagina aqui. Energia geotermal, por exemplo. Que é isso? Pois é. Depois eu explico, porque senão... Desenhar. Então, o que acontece? Por que fizeram isso? Porque a matriz energética chinesa era baseada no carvão, que é uma jazida de carvão do mundo. Então, você ia antigamente a Beijing, cidade com 28 milhões de habitantes, você não conseguia ver o céu. Por quê? Porque as usinas termoelétricas a mil produzindo. Né? Então, eles começaram a desenvolver essas tecnologias, não era para exportação, era para uso próprio. Claro. Para mudar a matriz energética e se tornar um país mais limpo.
Sim, morriam todos com 40 né? anos, mais ou menos. Então, e também pelo aspecto político, a China hoje está querendo mostrar ao mundo de que ela não é o maior poluidor do mundo, vai deixar essa conta para o americano, que tem resistência muito grande nesse tipo de coisa. E é poluidor. E é Estados poluidor, Unidos e tem resistência de mudar. Sim. Né? Então, a China, hoje, ela desenvolveu tecnologias, e não é só na área energética, que de um dia para o outro lá a gente vê coisas completamente diferentes. A China, na verdade, teve três fases, né, do desenvolvimento tecnológico. No início, o que nós chamávamos de Xing Ling aqui, né? O chinês copiava de péssima qualidade, né? De péssima qualidade. Era uma cópia e ainda por cima de péssima qualidade. Na segunda fase, em função da mão de obra barata, em função da matéria-prima mais barata, as grandes empresas começaram a ir para lá. E aí a China começou a fazer as tecnologias que eram levadas com qualidade. Tá? Bom, por um preço bem mais baixo. Bem mais baixo. Mas com qualidade, né? Hoje eles já estão na terceira fase. Qual é essa terceira fase? Fruto também disso que eu falei, dos chineses saírem para estudar nas maiores universidades do mundo. Hoje, a China desenvolve novas tecnologias e está muito à frente do resto do mundo, com tecnologias fantásticas. Nós estamos, por exemplo, representando aqui no Brasil, há bem pouco tempo, estamos representando uma empresa chinesa que desenvolveu uma bateria de lítio que dura 10 anos. Né? Então, os próximos celulares não terá mais que carregar. Ela, né? 10 anos, se durar 10 anos... O celular não dura isso, a bateria vai durar mais que ele, né? Dura 2 anos o celular. Uma bateria menos poluente, menos pesada do que estão nos carros elétricos hoje, então, que é o grande problema. Os carros elétricos, daqui a uns anos, nós vamos ter um lixo eletrônico das baterias muito complicado. E que ninguém está olhando e ninguém está dizendo isso. Vão sentir saudades do petróleo, então. Mas esta bateria, por exemplo, ela já está sendo adquirida agora pela Tesla, né? E pela BYD, dessa fábrica chinesa que nós estamos representando aqui no Brasil. Essa bateria vai dar 60% mais de capacidade de produção de energia solar nas placas solares. Ela vai dar uma precisão maior nos equipamentos médicos. E assim, ela tem várias aplicações. E vai reduzir o impacto ambiental, né? Claro. Colaborando na sua colocação, alguns anos atrás, a gente estava fazendo um estudo para trazer para Porto Alegre ônibus elétrico, né? Principalmente na empresa Carris. E então fizemos um intercâmbio com a BYD, inclusive, eles disponibilizaram 2 ônibus que andaram circulando em Porto Alegre. Mas eu queria dar o seguinte testemunho sobre a questão da bateria. Eles trouxeram 2 ônibus, nos deixaram aí 12 meses para teste. E nós fizemos os testes, foram maravilhosos, todos os testes positivos e tal. E aí chegou no final do período de, vamos dizer, daquela experiência, eles ficaram então de botar um ônibus melhor, né? Para que ficasse mais um tempo para... Bom, em um ano, aquele ônibus que nós estávamos usando e a bateria ocupava a parte, todo o chão do ônibus, o teto do ônibus e a traseira do ônibus, esse ônibus novo que chegou, não se via a bateria. Simplesmente ela estava toda embaixo ali e ocupava metade do ônibus. Em um ano. Agora vai ter uma bateria que é similar a uma folha de como é que é? Vai ficar dentro da direção, né? Não vai ter nem ter motor, ela parece, sabe o quê? Aquele gelatina incolor, sabe? Aquela folhinha. Gelatina incolor. É o carro do desenho, aquele da família Jetsons. Assim, futurista. Então, hoje, eu só estou dando um exemplo. Eu já me deparei, e eu não posso, por uma questão agora apenas de sigilo, né? Sim. Mas outras empresas que nós estamos trazendo para cá, de tecnologias totalmente novas.
totalmente novas e que a gente não tem nem ideia de como é que alguém pensou em fazer. Isso está saindo da China, né? E essa bateria, agora me tira uma dúvida aqui. Eu não estou expert nisso ainda, Não, né? eu sei, Porque essa é a parte técnica. Meu negócio é vender. Mas as baterias de lítio não teriam, vamos dizer, uma reserva de mercado da Samsung, uma coisa assim, que eles que inventaram, não tem uma coisa assim? Não? Quebrar patente, tu diz? É Você quebra isso, da patente. não. Não. Eu tinha Não, não sei, porque, eu tinha sabe por quê? Porque É. é exatamente o que eu estou falando. É uma nova tecnologia. Certo. Não é a tecnologia da Samsung. Porque lítio não é um... Sim, lítio é um metal. É um metal. E, aliás, o Brasil é um grande... Maior já grande vida. produtor. Né? Exatamente. É. Então, o que eles fizeram foi uma nova bateria, uma nova tecnologia. É exatamente isso que eu estou me referindo. Eu fiz aqui uma menção da energia geotermal, né? Eu fui lá numa cidadezinha no interior do sudoeste da China. Tinha uma fábrica que era maior que a cidade, em volta dela. E um velhinho chinês lá, de 80 e poucos anos, desenvolveu. Ele estudou o magma terrestre e desenvolveu... Estou falando assim muito aqui, não dá para entrar em detalhe. Claro. E desenvolveu um equipamento que é colocado entre uma fonte de calor e uma chaminé que expele o resíduo daquela fonte de calor. Por exemplo, uma siderúrgica, para produzir o aço, ela tem altos fornos, produz um calor enorme e joga aquilo para a chaminé. Né? Ela precisa daquele calor para derreter o aço e tal. Para fazer tijolo, uma fabriqueta pequena de tijolo, mesma coisa. Vai usar lenha, carvão, seja lá o que for, mas vai ter uma fonte de calor que também vai gerar uma fumaça quente para o nosso famoso efeito estufa. Né? Pois é, esse equipamento que ele desenvolveu, ele é colocado no meio, por exemplo, a siderúrgica, né? Ela precisa daquilo ali para fazer o aço. Certo. Esse equipamento fica entre a caldeira e a chaminé, passa por ali, a fumaça sai fria e ele retorna com aquele calor como energia elétrica para a fábrica. Usa tudo, então. Não reaproveita tudo. Recuperou tudo. E volta como energia elétrica. Porque o grande problema hoje que se tem de convencer uma empresa a fazer as coisas ecologicamente corretas é porque isso é só custo para ela hoje. Nesse caso, não é. Porque retorna como energia elétrica para ela. Ela faz economia. É um reuso. Então, ela vai ser ecologicamente correta e tendo um dividendo, que é energia. Então, só China. Eu tô achando muito interessante, né? Eu tô aprendendo conhecendo aqui uma nova China, porque, infelizmente, a gente só escuta, trabalho escravo. As pessoas trabalham 20 horas por dia. Crianças trabalham. Só para dar um ponto em cima do que o Sérgio comentou, da Samsung. A primeira coisa que foi citada a respeito da China aqui foi o projeto Xing Ling, fase Xing Ling. O que quer dizer fase Xing Ling? Copia e ir para o mercado. Entendam o seguinte, na China não existe patente. Sim. Eles não levam em conta a patente. A primeira cotação que eu recebi 8 cotações diferentes, eram 8 produtos diferentes. Do mesmo produto, 8 qualidades diferentes. Eu acabei fechando numa nona. Porque ele me perguntou o que eu queria, eu falei o que eu queria, ele fez o que eu queria. Então eles copiam tudo. Só que como o Sérgio citou, muito bem citado, que eles transformam, eles aprimoram o produto, acabou a patente. Isso é complicado, porque aqui no mundo ocidental tem a Convenção de Berna, se eu não me engano. O país que mais tem qualidade no mundo, até algum tempo atrás, era o Japão. Como que eles começaram após a guerra? Copiando. Exatamente da mesma forma. Singapura também está fazendo Singapura, seja quem for, eles fazem a mesma coisa. Eles aprimoram, eles não criam o mesmo produto. Ninguém vai poder comprovar isso em juízo que é o mesmo produto. Por quê? Porque a tecnologia é aprimorada, a tecnologia é diferente. Foi citado aqui pelo Sérgio também, em passant, sobre a energia eólica. Eles estão 3, 4 gerações na nossa frente já.
Hoje já tem. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Não, hoje já tem gerador de energia eólica caseiro. Lá? Para vender. Para vender. Veja bem como a gente às vezes se depara com as tecnologias e não dá importância, né? O que se faz para fazer a troca de calor de um pavilhão? Não se coloca lá em cima aquelas coisas que ficam girando, ou seja, que não tem máquina aquilo ali, né? Sim, São aqueles ventiladores. É para trocar, para tirar o ar quente de dentro de um pavilhão, isso. Né? Por aquilo ali, Exato. por um processo físico, né? Por que não usar aquilo ali para gerar energia? É o que eles fizeram. Hoje tem um gerador igual aquilo ali, fica lá, e não é pelo vento, é pela troca de calor. Sim. Só que aquela troca de calor que faz aquilo se movimentar em cima de um pavilhão gera energia. Acabou. Você pode botar na sua casa hoje. É verdade. Chocante. Pessoal, mas a China hoje, então, pelo que nós estamos discutindo aqui, né, é o principal parceiro comercial do Brasil, né, apresentando-se como um mercado gigantesco, né, pela população, né, que eles têm, né, e nós um celeiro infinito de commodities devido a esse nosso gigantesco território, né, e território produtivo, né. Podemos dizer que esta, vamos dizer, interdependência é irreversível e cada vez mais promissora entre Brasil e China? Eu acredito que sim. Né? Eu acho que o Mauro concorda comigo. Com certeza. Até porque nós ainda temos o Brasil ainda é o único país que ainda não esgotou a sua fronteira agrícola, né? Nós ainda temos muito a produzir. Também melhoramos demais a nossa produtividade. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa aproximação Brasil-China, nós produzíamos aqui 35 sacas de soja por hectare. Não, você veja bem. Hoje nós estamos produzindo o dobro, né? Mas com tudo isso, nós não usamos 20% do território. É isso que eu ia comentar. Exatamente. Não, é diferente do que é vendido na Europa, no mundo. Lá está tudo esgotado. Não, a Amazônia brasileira é preservada, não tem. Não tem. Nós ainda temos uma fronteira agrícola muito grande. E também processos de produtividade que ainda estão por ser esgotados. Nós ainda não chegamos lá. Nós vamos ter, sim, daqui a pouco, tecnologias produzindo 100 sacas por hectare da soja. Por quê? Porque nós também, o Brasil nesse ponto também não se vende direito. Você veja, por exemplo, eu não sei se dá para falar o nome de empresas aqui. Claro. Dá, né? Mas nós temos, por exemplo, aqui em Não Me Toque, a Stara, que tem uma tecnologia na área agrícola que não tem no resto do mundo. E nós, todo mundo utiliza isso, né? Mas nós estamos ainda muito acanhados em termos de propagar isso. Quando eu trago chineses aqui, na Expo Inter, coisa assim, e eles começam, na Expo Diretos, lá na abertura da feira que abre a soja lá, né, da Cotrijal lá em Não Me Toque, e eu levo eles para ver os equipamentos da Stara, eles enlouquecem, eles não têm nem ideia que existe aquilo ali, né? Então, nós não sabemos vender o que nós temos de tecnologia, né? Porque a gente está falando muito aqui da China, tecnologia disso aqui, nós temos também. E falando dos nossos commodities, mas nós temos mais que commodities. Nós temos mais commodities, nós temos tecnologia. Hoje o Brasil... Tá? Eu não sei se existe esse ranking e eu posso, daqui a pouco, quem está nos ouvindo, dizer, pô, esse cara não sabe o que está falando. Mas, para mim, o Brasil, se não é o maior, é um dos maiores produtores de tecnologia ambiental. A China está atrás de ser o país ecologicamente correto, por decreto do presidente Xi Jinping. Por decreto. Eles têm prazo para determinados tipos de indústrias, né? Que outras às vezes não conseguem. Aí vai ter que fazer
compensação com compra de crédito de E carbono. lá eles cumprem o prazo. Aqui no Brasil, eles estendem o prazo. Não. Então, o que acontece? Nós estamos deixando de vender para a China tecnologia que nós temos. Alta tecnologia. Que nós temos de preservação ambiental. Nossas empresas de preservação ambiental no Brasil são de excelência mundial. A China não tem. Não tem. Mal comparando, o presidente Xi Jinping é louco por futebol. Fez um centro lá, na cidade da China, fez um centro esportivo lá com 600, se não me engano, 600 campos de futebol. Tal. No meio um triângulo, onde é uma escola, um alojamento, né, um refeitório, não sei. E naquele centro ali botou a Taça do Mundo no meio, que é para os... Tem 1.800 chinesinhos lá. Aprendendo, né? Então, no decreto dele, as escolas têm prazo para todas elas ter campo de futebol. Claro que tem escolas no grande centro que não vão ter como ter o campo ali, mas vão ter que ter um campo fora e levar, então, porque está sendo colocado como disciplina, né? Futebol. Né? Quem é que vai dar aula de futebol para eles? E ele quer ganhar a Copa do Mundo. Ele quer ganhar... Sim, não. Eu já ia dizer, acho que a ideia dele A ideia é essa. Por que está com a taça em tamanho gigante no meio daquele triângulo ali onde todo mundo... Uma mensagem que é para quando eles passam ali, o objetivo é esse aqui. Entendeu? E nós a gente exporta jogador, porque o Brasil é o país do futebol, não sei o que mais. Tem milhares de empregos nessa área lá, nas escolas chinesas. Porque não é... Está faltando quem... Técnicos. Futebol, precisa da tática. Tudo. Eles começaram lá atrás com o futebol, importando jogador quase em final de carreira, os grandes jogadores, Drogba, o Van Basten, né? Os grandes ídolos, né? Para jogar lá. Porque na cabeça deles, esses caras jogando lá, os outros iam absorver. Não, isso é nato, né? Então, tática, né? Estratégia de jogo. Mas tem um intercâmbio aí agora, eu acho, né? Nas escolinhas dos grandes clubes aí, de trazer... É muito tênue isso. Eu estou falando de a China ser um campo de trabalho. Sim. Para quem está se formando em educação física. Entendi. E as crianças estão gostando de participar disso. Assim, O meu gerente sempre fala para mim assim: Mauro, se nada der certo o que nós estamos fazendo, vem para cá para dar aula de futebol. Nunca num clube. A escola. Porque a escola é uma escola... A gente fala tanto aqui no Brasil da implantação de escolas militares. Sim. Tu foi estudante de escola militar. Certo? E lá você vê na escola normal aquela disciplina. Lá como aqui, fica todo mundo perfilado, você fica olhando que nem um maluco para tentar ver alguém fora de forma e não tem ninguém. Todo mundo, o Camões também bota a mão no peito para cantar o hino. Então a escola cívico-militar lá é uma realidade. Normal, é o dia a dia. É o dia a dia. Eles estão educando para a vida, então. Eles botam uma bola, eles têm todo mundo formado, as escolas formadas, vem alguém e solta um apito. Sai as escolas todas, a fila da direita, depois da segunda, depois da terceira, tudo em ordem. Vai embora para a aula, fica umas 4 ou 5 turmas no campo, que é um gramadão verde. Então tá todo mundo no campo. Todo mundo informa. Aí o cara dá um outro apito, sai uma criança de cada turma para pegar a bola. Aí depois apito, sai todo mundo, ninguém sai correndo, sai todo mundo caminhando já para ir, começa a fazer o aquecimento, começa a fazer alongamento, tudo. É aí, a disciplina é a base de tudo. Entende? Então você dá aula, por exemplo, ele me fala, nunca venha no clube, porque clube não faz nada. Porque quando você falou, eu quero aprender o quê com o Ronaldinho, com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, você não vai aprender nada. Você vai olhar para o cara, admirar e não vai aprender nada. Você não vai conseguir fazer o que ele faz. Por mais que tente. Agora, um técnico, um professor ensinando é outra coisa. E isso é o que nós precisamos fazer. As escolas lá são de turno integral. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo também. Tem turno integral, tem tudo. Importante que é tudo do governo, né? Todas elas do governo. Então não tem
E tem uma coisa importante que é, como você falasse lá no comecinho, é totalitário. O governo lá é totalitário. Né? Lá o cara falou, todo mundo obedece. Obedece. Graças a Deus. Ó, tem um lanchinho aí, ó. Olha só. É o parceiro aqui E o dos rachinho? estúdios, a Sálvia rachinho também? Taste Food. Sem rachinho não sei o que É fazer. uma delícia. Experimentem. Não tem na China essa. Não tem ainda. Só em Porto infelizmente, Alegre. não. Ainda. É. Não, E mas como eu é que queria dar funciona isso? Eu ia te perguntar dentro desse contexto aí. Questão do trabalhador chinês, questão das férias, porque Eu todo tenho mundo funcionário. retomando aquilo, né, que eu estava falando. Eu acho que sou mais propenso a falar isso aqui, porque eu tenho funcionário. Sim. Se eu, o Tu tem contrato funcionários chineses. chineses, com os quais eu converso as duas. Eu passo na China normalmente de 2 a 3 meses, que eu vou 2 vezes por ano, e passo de 30 a 45 dias cada vez. E eu falo meia dúzia de palavras com eles. Sim. Porque eu não consigo falar chinês, não tem como. Eles não conseguem aprender também, então, como eu tenho o gerente que fala tudo, fala português, fala espanhol, fala inglês e é chinês, então a gente está salvaguardado nisso. Mas o meu contrato, para vocês terem uma ideia como que é uma folha de papel, a primeira que eu peguei. E ali eu escrevo quanto eu vou pagar para ele, o nome dele, quanto ele vou pagar para ele, desde quando ele está trabalhando, e pago para ele diariamente ou semanalmente, a gente combina. Ele que pede. Ah, eu preciso que você não me pague todo dia. Eu preciso que você me pague semanalmente. Tá, tudo bem, a gente vai. Quando ele resolver ir embora, que normalmente é no final do ano, no Ano Novo Chinês, que eles vão passar com a família, porque normalmente na China todo mundo mora muito longe da família, ele vira para mim e fala assim, eu quero ir embora, amor. Para mim, né, ele fala para o Tony, né? Mas o Tony me repara, quero ir embora. Tá bom, como que é que eu vou fazer? Quanto eu devo para você? Ah, deve só o da semana. E quanto foi? Ah, tanto. Tiro do bolso, os notas e pago para ele. Tá certo agora? Tá. Tá tudo certinho? Tá. Então assina aqui. No mesmo papel que eu pego lá na gaveta, uma folhinha, meia folha de papel. Pode ser um guardanapo, desse guardanapinho aqui. Pode ser isso aqui. Você faz o contrato, está feito o contrato e pronto. Por quê? Porque na China Registra no cartório. não tem cartório. Cartório é só em Portugal. Não tem não tem sindicato. Não tem tem no sindicato. Brasil também. Não tem sindicato. Não tem cartório. Não tem justiça do trabalho. É aqui. É no fio do Tá, e os bigode. direitos sociais do trabalhador. Daí por isso que o pessoal fala, tem trabalho escravo ainda lá? Não, é tem. impossível conseguir trabalho escravo na China. Por Você quê? conceber isso, se a pessoa conhecer. Por quê? Porque normalmente as empresas maiores, assim, com mais produção, elas trabalham 24 horas por dia. Só que tem 3 turnos. Como nós, tem 3 turnos. E como a pessoa lá não tem salário, na China ninguém recebe salário, a não ser os funcionários do governo, os militares, os funcionários do governo, todo o resto ganha por produção. Então, se ele fizer 2 pizzinhas, ele ganha por 2 pizzinhas. Se ele fizer 4 no mesmo tempo, ele ganha 4. Então, ele faz o seu salário. Então, imagine que vocês 3, eu sou o dono aqui da empresa, vocês 3 são os meus funcionários naquele cada turno. Se um de vocês trabalhar 8 horas e 1 minuto, vai produzir um pouco mais. Mas algum dos outros 2 vai produzir menos. E qualquer um desses 2 não vai deixar aquele lá trabalhar. Então, eu que sou dono da empresa, não preciso nem me preocupar. O próprio funcionamento do trabalho em si, dentro da fábrica, é que toma conta disso. O controle de qualidade é feito até nisso. Então tu pode me dizer assim que a China tem um poder executivo, um governo totalitário. Mas a economia dela é uma economia liberal, Não, então. os Estados Unidos, nós falamos sempre dos Estados Unidos aqui, porque era o nosso maior parceiro. Sim, Não sim, é porque a gente não sim. gosta dos Estados Unidos. Né? Mas os Estados Unidos precisa aprender sobre capitalismo com a China. É mesmo. Precisa aprender e muito. Então a China é um híbrido jurídico, então, porque o governo é totalitário.
Sim, politicamente, né? Politicamente. Mas, por exemplo, desculpa a Comercialmente. forma de dizer, mas a senhora que veio trazer isso aqui, Tá. amanhã nada impede que ela seja milionária, que ela seja dona de empresa, Ótimo. porque a oportunidade é para todos. As pessoas não param para pensar numa coisa. A Revolução Chinesa, o Mao, foi em 1948. Sim. Então nós temos aí quantos? 70 e poucos anos. E o mal foi malvado. O Mao foi malvado. Um dos piores. Sim. Mas quando ele fez a Revolução, a China tinha 1 bilhão de habitantes e mais de 90% na faixa da miséria. E aí vinha aquela história do chinês come tudo, porque se ele não comesse o percevejo que estava andando ali, ele morria de fome, né? Bom, como é que um país em 70 e poucos anos consegue, uma população que virou de 1 bilhão para 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 500 milhões, como é que consegue ter metade dessa população, 800 milhões de pessoas, numa classe média que tira férias na Europa, que tem uma Land Rover, que tem uma Mercedes, que tem uma BMW, que os filhos estudam, mandam estudar no estrangeiro, e que tem uma renda per capita média, dependendo, por exemplo, Beijing, renda per capita média é 100 mil dólares ano. Nossa. Tá, é um pouco exceção porque é a área de governo e tal, mas eu estou falando de 800 milhões de pessoas, 4 Brasis, que em 73 anos saíram da faixa da miséria. Se você considerar que ninguém herdou nada, porque não tinha herança, não tinha nada. A Revolução, e de lá para cá, tudo do governo, né? Pois é. Terra do governo, tudo do governo. Como é que tu explica que... Não existe propriedade privada, então. Não, mas como é que tu explica que tem 40 milhões de milionários? Que tem 800 milhões de pessoas que tiram férias na Europa? Em 70 e poucos anos, se ninguém herdou nada. É porque aconteceu o que o Mauro está falando. A pessoa com o próprio trabalho consegue ser milionário na China. Interessante. Não tem outra. Qual é a explicação que pode haver em 75 anos o cara sair da faixa da miséria? Sim, porque literalmente eles tomam sopa de morcego, porque na época do mal Uma coisa eles importante. passaram fome. Então eles tinham. Mas esses 800 milhões que eu estou falando, eles adoram um filé com fritas. Né? Sim. O Brasil... E é um mercado de hoje- consumo, né? A China, 60% da carne consumida na China hoje é de frigoríficos nossos, Brasileiros. né? Aham. Então, e todo mundo está comendo agora carne bovina, que eles não comiam até bem pouco tempo atrás, não é? Não tinha o hábito, né? Sim, sim. Então, só que para comprar, precisa ter o dinheiro, né? Como é que se explica que em 75 anos, mais da metade da população vai ao supermercado e compra 700 gramas de... uma bandejinha com 700 gramas de colchão de dentro Músculo. a 20 dólares, Nossa, interessante. né? Sim. Pessoal, mas em 2021, o Brasil exportou para a China, entre óleos brutos, petróleo, carnes, sejam bovinas, suínas ou aves, açúcares, melaço, na ordem de 88 bilhões de dólares. E importou do país asiático, entre equipamentos de telecomunicações, válvulas, tubos termiônicos, né? Compostos organo e inorgânicos, máquinas, aparelhos eletrônicos, medicamentos, adubos, fertilizantes da ordem de 48 bilhões de dólares. Esta tendência superavitária para o Brasil deve continuar agora nos próximos anos, ou vocês acham que haverá um maior equilíbrio nessa balança comercial? A China, ela necessita vitalmente do Brasil, né? Porque o Brasil isso que tu está falando,
São insumos primários, alimentares e de produção, né? E como nós já tínhamos comentado aqui, o Brasil ainda está longe, bem longe de esgotar sua fronteira agrícola e sua produtividade também. Não só agrícola, né? O Brasil também é um dos países mais ricos do mundo em termos de riquezas minerais, né? Então, e principalmente porque esses minerais nobres agora, terras raras e tudo, nióbio, lítio, a reserva do Brasil, o Brasil tem 98% do nióbio do mundo, que são exatamente utilizados nessas novas tecnologias. Então, a interdependência do Brasil como fornecedor e a China como consumidor, eu acredito que nós ainda vai ser muito longeva essa relação de superavitária para o Brasil, tá? Até porque o Brasil também não está parado no aspecto tecnológico. Ele não vai ser dependente da China tecnológico. Hoje, o Brasil, como de resto todos os outros países do mundo, se utilizam das novas tecnologias chinesas, mas não há nisso uma dependência, né? Não há nisso uma dependência. Uma dependência assim, que a gente ou compra da China ou não tem, né? Hoje eles desenvolveram, como eu falei lá atrás, para uso próprio e estão exportando, mas hoje já se fabrica placas solares, por exemplo, em vários países do mundo, né? Isso aí já há uma concorrência nesse processo. Inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Então, só que o que o Brasil manda não tem como fazer diferente, porque precisa do quê? Da terra? Precisa ou do manancial. Falar em manancial, por exemplo, o grande problema que a China vai se deparar, já está se deparando, mas vai ser estratégico para a sobrevivência da China, é a água. A China não tem água, que é o que nós mais temos, né? É o terceiro país do mundo com mais água. A China. A China? Sim. O detalhe é esse. É o terceiro. Estou falando de água Canadá potável, né? E Brasil na frente. Sim. Ele é o terceiro, só que não tem água potável. Estou falando de água potável, né? Foi feito um planejamento, só para vocês terem uma ideia do que é a água na China. Foi feito um estudo para fazer o que fizeram em Londres com o Tamisa. Vai levar um tempinho, mais ou menos, ao redor de 400 anos. Não. Nossa. Tá ruim, então tá complicadíssimo E eu para queria eles. fazer A China importa água, né? Sim. Eu queria fazer uma outra balança aqui, que é o seguinte. Hoje, por exemplo, se eu sou um empresário brasileiro, tenho uma tecnologia, eu tenho um commodity, seja lá o que for, eu, através de um instituto como vocês, ou até diretamente, posso ir até a China, eu consigo fazer esse intercâmbio aí e vender o meu produto, né? O governo não me atrapalha, certo? O governo, vou pagar os meus impostos e tal, mas eu tenho esse livre mercado enquanto brasileiro. Se eu sou um chinês, um empresário chinês, né, eu estou num outro regime, certo? Eu não tenho essa liberdade, acho eu, né? Eu não tenho essa liberdade de pegar um avião, vir aqui e oferecer uma tecnologia X de lítios, que seja, né, para algum produtor aqui. Quer dizer, o governo lá diz, o que tu vai fazer lá, o que tu está fazendo, pode ir, não pode ir. Então, esse desequilíbrio, vamos dizer, político, né, até onde favorece a nós ou prejudica eles? É que não funciona assim. Não é assim? Não funciona assim. Não funciona. Funciona no berço, no início, tá? Sim. Porque qualquer chinês, para desenvolver uma tecnologia ou desenvolver um processo comercial que esteja visando o comércio internacional, ele tem que ter o apoio do governo e até ele precisa do dinheiro para isso também, e o governo dá. Sim. Se a ideia é boa, o governo dá. Eu estou falando a palavra dá, Sim. ele não empresta, ele dá. Ah, não é empréstimo. Não, ele dá. Né? Para ele desenvolver aquilo lá. Tá? Bom, então, só que tem uma regra. Você vai desenvolver isso, você vai vender. Mas a regra para você fazer isso é essa aqui. Por quê? Porque senão ele dá um dinheiro para o cara criar um processo dentro do país e depois sair com isso para fora.
E aí como é que ele fica lá? Sim, ele dá, daí o empresário tem que investir no país, na China, para o bem da população. Então, é lá na origem que tem a regra. Tá? Mas depois disso, ele é talvez o mais agressivo empresário que existe a nível mundial, porque ele vem para negociar contigo e ele quer tirar tuas calças. Sim. E ele está com o governo, Com o apoio do com o governo. apoio do governo para isso. Por quê? Isso é divisa. Claro. O que ele vender fora é divisa para a China. Lógico. Então, e esse é o grande objetivo. Sim. Né? Esse é o grande objetivo. Eu não tenho agora os dados, os números mais recentes, mas a China, em termos de reservas, ela é o país mais seguro do mundo hoje, né? Reservas em ouro, né? Sim. Entendeu? Então, É um Estado interventor e incentivador. No Brasil, a gente tem um Estado atrapalhador. Por enquanto, é o que a gente está vendo. Pois né? é, porque não dá ali suporte para o empresariado, né? O empresário aguenta altas taxas de juros e muito mais. Essa empresa, perdão, Mário, assim, essa empresa que eu falei agora, que a gente está trazendo aí, da bateria de lítio, como é que o cara ia desenvolver isso sem o governo saber? Não dá. Tem jeito. Ele foi lá no governo e disse, olha, eu descobri isso aqui. Aí o governo, é uma empresa privada. Aliás, é muito interessante, na empresa privada, toda empresa tem o seu organograma, né? O presidente ali em cima, depois ali embaixo vem os diretor administrativo, diretor técnico, diretor de marketing, diretor não sei o quê. E aí tem um quadradinho que é o diretor representante do governo. Todos. Numa votação, todos os outros diretores e 50% dos votos. Aquele ali, os outros 50%. É o 50 mais um. É o 50%. Se aquele ali disser não, Não vai. e ele não diz porque ele quer, ele Sim, recebe a se orientação recorda. do governo. Sim. Então, a empresa está querendo fazer isso. Não. Então, o controle político é grande, mas passada a combinação Sim. com o governo, aquela empresa ali está apta a ir para o mercado da forma mais agressiva possível que ela puder. E o Instituto, por exemplo, ele facilita o empresário brasileiro, vamos dizer, porque o empresário brasileiro tem que chegar no governo antes de chegar na empresa. Sim, Né? sim. E o Instituto propicia isso? Sim, na verdade, esse é o nosso... agora eu vou vender o Esse é peixe um aqui, métier. né? Esse é o métier. Hein? Esse é o métier. Esse é o nosso negócio, né? Esse é o nosso negócio. Quando nós criamos o Instituto por uma demanda do governo chinês, Certo. do pessoal lá. O pessoal disse, não, cria uma câmara aí, porque a gente já vinha prestando algum serviço como pessoa física, tá? Sim. Né? E aí chegou uma hora e disse assim, eu não vou dar os nomes das pessoas, mas são queridos nossos. Dois deles são presidentes honorários. O ex-embaixador Shen Dutin é presidente honorário do Instituto. Estatutariamente a gente tem essa figura. O outro, que hoje é diretor do Instituto lá na China, é o ex-ministro, conselheiro econômico e comercial da China para o Brasil, porque se aposentou, e hoje é diretor do Instituto lá em Beijing. Então, o nosso abre portas, porque como o governo é sempre o mesmo, não muda nada, ele tem ainda... Tanto é que lá todo mundo chama ele de ministro, mesmo ele estando aposentado. Então, o que acontece? Nós pegamos nós começamos lá atrás, não, cria uma câmara, então, uma câmara de comércio, não sei o quê. No Brasil, eu disse que não dá. Só Câmara de Comércio Brasil-China, só em São Paulo tem 11. Por quê? Porque um grupo de pessoas se reúne, não estou avaliando, nem dizendo que não, nem julgando nada. A pessoa se reúne, conhece um chinês lá numa província, não sei o quê, vamos fazer para... O objetivo é nobre, sem problema nenhum. Mas não tem aquela validade que deveria ter, porque quando alguém vai procurar uma Câmara de Comércio Brasil-China, você está entendendo que o que você quer, ela consegue ver lá na China, não consegue. Sim. Talvez, se tiver sorte naquele ponto lá onde ele tem a influência dele, ele consiga, entendeu? Digo, não vou fazer uma Câmara, não. Aí surgiu a ideia do Instituto, de fazer um Instituto Brasil-China.
Então, a nossa relação, ela é muito clara. A gente não leva... A gente pode até levar, por exemplo, se reunir aí, empresários de um determinado setor e dizer, procurar gente, dizer, nós queremos ir conversar com empresas do nosso setor, fornecedoras, enfim, né? Ou para desenvolver parcerias, coisa assim. A gente consegue fazer isso. A gente vai ligar lá para o governo, vai lá para os nossos parceiros, tem um grupo de empresários desse segmento aqui, quer ir aí, quer visitar a empresa tal, empresa tal, empresa tal. Se consegue fazer isso. Mas, de um modo geral, o que nós fazemos é uma empresa quer uma determinada... tem um objetivo com a China. Desenvolvimento de tecnologia, trocas intercâmbio tecnológico, compra de equipamento, venda de equipamento, parceria só comercial, seja lá o que for. Nós vamos lá na China, vamos identificar o parceiro chinês que quer exatamente isso, e aí é que nós começamos a colocar eles juntos. Aí nós levamos ele lá, ele vai conhecer. O chinês, ele tem um rito, né? Ele te recebe lá, todo mundo diz, o chinês não esconde nada. Se você está indo lá de peito aberto e conosco, né, modéstia à parte, tá indo com um aval de seriedade, Sim. Ele vai te mostrar toda a empresa dele, como é que funciona, te leva lá dentro, mostra tudo e tal, não sei o quê. Aí você volta. O chinês fica te esperando. Ele quer que você faça o mesmo. E isso já aconteceu muito com a gente. Aí o cara vem, o chinês vem, e o brasileiro aqui esconde isso, esconde aquilo. Não, isso aqui eu não vou mostrar para ele. O chinês vai ver isso aqui e vai copiar. Tá. E o chinês percebe. Ou seja, começa o choque cultural. Ele foi lá, eu mostrei tudo para ele. Agora vem aqui, ele está me escondendo. Não é o parceiro que eu preciso. Então, a gente media essas coisas de forma a ter, evidente que tem que ter proteção, Claro. a ter proteção e tudo, mas o nosso trabalho, fundamentalmente, é identificar o que o empresário brasileiro está querendo, prospectar no mercado chinês o parceiro ideal, colocá-los juntos e ficar mediando a negociação para que ela não nomeie por um problema cultural qualquer, que é lamentável para os dois. Claro. Né? Entendeu? Esse é o nosso... Nós já nos deparamos com negociações onde a gente percebeu que era bom para o chinês e não era bom para o brasileiro. Nós paramos a negociação. Claro. Perdemos dinheiro, sabe? Porque esse é o nosso negócio. Sim. Mas a gente, se não é para os dois ganharem, a gente não faz. Muito bem. Ótimo. Mas, Sérgio Mauro, eu queria deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento à participação de vocês. Espero que vocês retornem numa outra oportunidade, até para a gente falar de algum assunto específico aí que está sendo encaminhado para a China, ou vindo da China, né? E possamos, quer dizer, fazer um segundo capítulo aí, porque, na verdade, isto é um mundo de assuntos que nós tínhamos para bater, né? Então, eu, mais uma vez, deixo o meu agradecimento, a disponibilidade de vocês de estar aqui conosco no nosso podcast da Vitória, e te deixo aí à disposição uma palavra para que vocês façam o encerramento. Não sei se a doutora Martina quer dizer... Não, queria agradecer muito a presença de vocês. É muito interessante o outro olhar que vocês têm sobre a China, né? Porque a gente fica aqui de um lado, ouvindo, e não é produtivo, os né? Os bandidos e os mocinhos, na cabeça nós. E vocês que estão lá há tantos anos trazem esse conhecimento, né? Muito interessante. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer os nossos parceiros, né? A Sálvia, Taste Food e o Café Quero Café. E o nosso programa está aberto para vocês. Querendo voltar, será um grande prazer. Muito obrigado. A gente gostaria, porque, por exemplo, não houve tempo, né, da gente falar, nós temos um projeto hoje de levar alimentos e bebidas para o mercado de varejo chinês, que isso sim tem um valor agregado enorme, né, porque isso significa aumentar a produção das indústrias, mais mão de obra, né, enfim, mais divisas.
olha para aquela câmera ali e dá o teu celular se alguém quiser entrar em contato sobre esse assunto. No Instituto, né, o e-mail é sergio@ibcde, de Instituto Brasil China Desenvolvimento e Comércio Exterior, .org, só .org. Nós teremos muito prazer nós estamos tentando montar um grupo de produtos, né, que são os produtos que os chineses querem nos seus supermercados e estão faltando neste momento, porque pós-pandemia hoje há um desabastecimento na China, inclusive. E nós temos parceiros lá, que é a Câmara, que seria como se fosse a AGAS, né, a ABAS, né, a Associação Brasileira. Lá tem a Associação dos Varejistas, lá, que é do governo, e tem a Associação dos Importadores e Exportadores de Alimentos da China, que são nossos parceiros diretos nesse projeto de mercado, né? E tem outros projetos, mas não é o momento. Eu só tenho a agradecer. Eu sei que o Mauro também quer falar. Nós estamos lisonjeados com o convite, né? E agradecidos, muito gratos com a possibilidade que nos deram da gente falar sobre o nosso trabalho aqui e esclarecer também algumas coisas com relação à China. Não, né? Teria até um interesse aí no Cais do Porto, aí que eu vi um zum, e tem um negócio aí. Né? Nós estamos trazendo, até o fim de maio vai estar aqui um empresário chinês investidor, que está vindo a nosso convite, porque tem um projeto da Orla, né? Ali que o Parque da Orla. Que é um pedaço ali que ficou entre e é o parque, a revitalização do Parque Harmonia, né? Sim. Tá? Aquela região ali. Tem trechos ainda que sim, ali onde está hoje aquele palco ali, o auditório ali, né, céu aberto ali. Aquele pedaço ali mais o Parque Harmonia, ele tem um projeto de revitalização. E nós estamos trazendo um chinês aqui que se interessou pelo projeto. Isso eu provoquei só para ver quantos assuntos nós temos que tratar aqui. Mas desculpa, vamos lá, Mauro. Eu queria só focar no meu xodó. Todo esse, o Parque da Orla, trazer o turismo para aqui, para Porto Alegre, eu acho importante. Como eu disse, faz 25 anos que eu moro aqui, quer dizer, eu sou mais gaúcho que vocês. Tá bom. Porque eu escolhi. Vocês nasceram. Eu escolhi morar aqui. Então, trazer o turismo, acho importante, tudo. Mas o meu xodó é o projeto de alimentos e bebidas para a China. Uma coisa que eu queria deixar, o porquê é importante falar isso. Uma coisa que eu queria deixar muito clara para o produtor, que é o nosso alvo, não meu, da China, de todo mundo. Não interessa quanto você produz. Não interessa se você tem qualidade. Muito importante, porque as pessoas acham que para ir para a China precisa ter uma fábrica enorme, precisa ter muita produção. Não. Tem mercado para tudo, para tudo. Dizer. Nós conseguimos a oportunidade de aumentar essa produção. Entende? Então, isso que é importante deixar. Mas eu tenho ali. O chinês não capitalizaria a empresa, é isso? Investiria na empresa se ele chinês paga adiantado o pedido, por exemplo. Ótimo. Por exemplo, se ele produz um container só por mês, é uma empresa pequena, produz mel, produz própolis. O chinês investiria, faria um aporte independente financeiro, disso, eu sou pequenininho, eu só tenho mas o teu produto é bom. Nós vamos lá na China prospectar uma loja de conveniência, uma pequenininha rede de mini mercado, lá igual aqui. Lá tem loja de conveniência, tem mini mercado, tem grandes redes, tem as redes internacionais, os Carrefour da vida. Mas a gente vai ver o que você pode abastecer e começar. Ótimo. Sim, claro. Tudo dentro da sua dimensão. Da sua dimensão. Aqui desmistificar aquela ideia de que para ir para a China eu preciso ser grande. Não. Eu, como exemplo, só para nos focar em cima disso, o exemplo do suco, aqui do sul, da região de São Gabriel, Santa Margarida do Sul, suco Gorange. Gosto de citar o nome porque é um produto excelente. Não é bom. Ele não é muito bom, não é ótimo, ele é excelente. Só que eles produzem uma quantidade mínima. O pedido de amostra que nós recebemos em 2018 na China, de amostra, foi maior que a produção anual dele. Nossa. Mas nós temos como colocá-lo Porque a gente sabe qual é o patamar dele, então a gente tem como colocar.
Entende? E isso que a gente quer focar para o produtor na realidade. Não interessa quanto você produz. Interessa se você produz bem. Se você tem bom produto. Alta qualidade. É isso que eles querem. E eles têm até erva mate eles estão consumindo, né? Então, Agora tem 2 CTGs da China. Abriu. Tem 2 CTGs em Guangzhou. Abriu agora uma loja em Beijing de açaí. É. O cara que levar açaí, o produtor que levar açaí para a China, estou dizendo agora de quantidade mesmo. Sim. O cara que levar uma produção vai fazer a América. Porque é um produto, para você ter uma ideia do que é o açaí, em Hong Kong, faz quase 40 anos que a propaganda do açaí em pó é como afrodisíaco. A pergunta é afrodisíaco? Não. Só que vai ser vendido como afrodisíaco. Porque está martelando na cabeça. Sim. Imagina a hora que esse pessoal pegar isso. Não vai ter como se despedir da gente desse jeito. Pessoal, Temos que muito encerrar. obrigado. Agradeço Eu mais vou uma ter agradeço também muito deixar pela registrado aqui. oportunidade. Vamos voltar a falar, mas para você, podcast Bastidor da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e os destinos do Brasil. Então venha com a gente, siga este canal, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. E aguarde, pois em breve, muito em breve, uma grande surpresa para vocês que nos acompanham aí. Fiquem ligados. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Lideranças do Brasil.